Pessoal, oi! Hoje vamos falar sobre o primeiro assunto do Tulip, que é o T, depravação total. Como vocês viram na introdução, nós faremos uma série de vídeos aí falando sobre as doutrinas da graça. Solta a vinheta! Pessoal, o primeiro assunto das doutrinas da graça é a depravação total. E a depravação total consiste na doutrina em que todos os aspectos do homem foram afetados pelo pecado. Quando houve a queda, o homem, de maneira moral, de maneira intelectual, de maneira emocional, de maneira espiritual, ele foi afetado pela queda, ele foi afetado pelo pecado. Isso não quer dizer que tudo que o homem faça é mal, 100% mal. Eu posso citar, por exemplo, uma personalidade muito ruim da história, como por exemplo Adolf Hitler. Ele era um homem muito mau, não tenho dúvida disso. Só que nem tudo o que ele fazia era inteiramente mal. Por exemplo, ele amava a mãe dele, ele gostava de um canal de TV, ele gostava das filhas dele, dos filhos, do exército dele, do conceito dele. A questão da depravação total é que tudo que o homem faz é influenciado pelo mal. Então a nossa natureza, onde Deus nos criou 100% bons, Deus nos criou de maneira perfeita, ela com a queda, com o pecado de Adão, nós fomos totalmente depravados. Então dessa maneira, minha natureza, que era boa, se tornou corrupta. Então, antes de qualquer decisão, eu tenho uma inclinação para o mal. Esse é o conceito geral da depravação total, que todo o homem, em todos os seus aspectos, em todas as esferas, ele tem uma inclinação para o mal, ao ponto que antes do pecado, antes da queda, ele não tinha essa inclinação. Uma coisa importantíssima sobre a depravação total é que ela, com o desligamento de Deus por causa da queda, nós ficamos incapazes de retornarmos a Deus por vontade própria. Isso é o que nós chamamos de livre-arbítrio, né? Quando o arbítrio ele é livre, ele não tem nenhuma interferência exterior. Mas a partir do momento... Quando o arbítrio é livre, ele não tem nenhuma influência exterior. Então ele é um arbítrio livre. Agora, quando o arbítrio ele tem influência do pecado, que é o nosso caso, por causa da queda, do desligamento com Deus, ele não é mais um arbítrio livre, ele é um arbítrio influenciado pelo mal. Ele é um arbítrio escravo, ele é um servo-arbítrio. Dessa forma, de maneira natural, é impossível ao homem, após a queda, se ligar novamente a Deus. A única forma de o homem se ligar novamente a Deus é Deus indo até o homem, porque o homem perdeu a capacidade de ir até Deus. Isso é um efeito da depravação total. Bom, esses foram os aspectos gerais da depravação total. Para a gente entender um pouco mais a fundo a depravação total, é importante a gente remeter à queda. O que foi a queda? Porque o que foi essa queda? Algo tão forte e profundo que nos desligou de Deus. Às vezes a gente não dá devida importância à queda, a gente não entende porque de fato nós somos maus por natureza. A questão é o seguinte: quando Adão e Eva decidiram dar ouvidos à serpente disse o seguinte: olha, Deus é mentiroso, pode comer da maçã que não vai ter problema nenhum, vocês vão ser iguais a ele tá mentindo. E Adão e Eva, eles preferiram acreditar na serpente, eles acreditaram que Deus era mentiroso ou que Deus estava ocultando a verdade e eles consumaram o ato ali desobedecendo a Deus. Então você percebe que o ato da desobediência de Deus, onde eles viviam num lugar perfeito, próximo de Deus, e eles preferiram desobedecer a Deus, você percebe que foi algo extremamente maligno, algo extremamente rude, extremamente mal que o homem fez. Muitas vezes a gente não entende a profundidade porque não fomos nós que fomos ofendidos, mas foi Deus. Deus foi ofendido pelo que Adão e Eva fizeram. E dessa forma, entendendo a queda, a gente consegue entender a profundidade quando houve isso, o momento ali de desobediência a Deus. O homem foi devidamente condenado, já tinha sido decretado qual seria a consequência daquele pecado. Então ali só foi consumado o ato e o homem foi condenado. E a condenação foi o desligamento de Deus e consecutivamente a depravação de todos os nossos atributos. A depravação total, ela se estende a todas as pessoas. Isso a gente fica evidente em Romanos 3,
versículo 10 a 12, quando Paulo fala de que não há nenhum ser humano sequer, nenhum homem sequer que seja bom. Todos são maus. Paulo mesmo fala em Romanos que todos nós fomos destituídos da glória de Deus. A depravação ela se estende a todos os seres humanos. A consequência da depravação é não conseguirmos nos ligar a Deus. Uma coisa super importante, o livre-arbítrio, o arbítrio escravo, né, que não é mais livre, ele se tornou escravo após a queda, nos impede de nos ligar a Deus. Agora, se você quer, por exemplo, comprar uma camiseta vermelha ou uma camiseta amarela, se você quer comer arroz ou temaki, você tem esse poder de escolha. Não é sobre isso que foi afetado. A questão importante sobre o livre-arbítrio, sobre o servo-arbítrio, é a questão de você não conseguir mais se ligar a Deus. Esse atributo foi completamente corrompido. Essas são as consequências da depravação total. Dessa forma, nós somos completamente depravados, incapazes de nos ligarmos a Deus por força própria. Mas como então nós conseguimos nos ligar a Deus? Como é possível isso? Não percam o próximo vídeo, o Galente vai continuar nesse assunto.